Ferramentas de diagnóstico, né? A gente tem várias ferramentas que a gente pode utilizar para fazer diagnóstico no computador e nos dispositivos próximos a ele. Um equipamento que a gente vai usar muito no laboratório da escola é o multímetro digital, né? A gente vai aprender a usar, mas a grosso modo, ele é uma ferramenta que a gente pode usar para verificar se tem energia elétrica na tomada, se a fonte de alimentação está funcionando corretamente, né? Se o nível de tensão está adequado. Então é uma ferramenta, embora específica, bem útil para o trabalho do técnico. Uma outra ferramenta é o adaptador de loopback. Pessoal, adaptador de loopback nada mais é do que um conector. Tá? Esse conector ele é encaixado naquelas portas, né, de comunicação que ficam atrás do gabinete, né, aquelas portas que ficam conectadas à placa-mãe. Para cada tipo de porta, você tem um loopback específico. Antigamente isso aqui era muito comum, né? A gente usava muito, principalmente para testar porta de impressão e tudo mais. Hoje isso está um pouco em desuso, né? Porque a gente tem até ferramentas de software para fazer esse teste. Como cada porta precisa de um adaptador específico, se você for comprar todos os adaptadores, você vai ter aí que gastar um certo valor. Mas também é uma ferramenta interessante, tá? Não vamos discutir aqui a sua importância dentro do contexto da manutenção, mas é uma ferramenta importante. Outra ferramenta que a gente usa, com uma frequência não tão grande, né, mas é o gerador de tom e sonda. O que é isso aqui? Né? A gente, às vezes, precisa localizar um cabo que está embutido numa parede. E você não sabe exatamente aonde esse conduíte está. Ou você não sabe qual é o trajeto desse conduíte. Né? Então, quando você usa esse tipo de ferramenta, o gerador de tom e sonda, é uma ferramenta de auxílio muito interessante para você poder localizar esses conduítes, para você poder localizar esse material. Então, bem bacana o seu uso, mas ele é um uso pequeno, tá? Vale mais a pena para técnicos que realizam suporte em empresas e de uso muito pequeno para situações domésticas. Né? Geralmente as pessoas sabem aonde está o conduíte, né? Mas é uma ferramenta importante. Você conecta a sonda, tá? E o gerador de tom da forma adequada, e aí você consegue rastrear o cabeamento. Tá? Tem um falantezinho, e aí você consegue ouvir, né, quando ele encontra o cabeamento na parede. A gente tem essa ferramenta na escola, essa ferramenta a gente vai mostrar para vocês como funciona, mas na internet vocês encontram aí vários vídeos, né, vários tutoriais ensinando a sua utilização. Então, fiquem aí bem sossegados em relação ao entendimento dessa ferramenta. Tá? Uma outra ferramenta que a gente tem, que é bem bacana, e essa a gente vai usar bastante, que é o analisador de Wi-Fi. Na verdade, existem analisadores gratuitos, existem analisadores pagos, tá bom? Tudo vai depender do seu poder de compra, mas o que o pago faz, o gratuito se aproxima, né? Mas o pago tem mais telas, tem mais funcionalidades. E aqui eu trouxe um print de tela do Fluke, Fluke Wi-Fi Analyzer, que é uma ferramenta paga, né, da empresa Fluke, e que vai medir a intensidade das redes, vai medir os canais em uso, dispositivos conectados, vai medir a performance do equipamento em relação a servidores. Então, uma ferramenta bem bacana. E ela é específica para redes sem fio. Tá? Elas podem ser usadas também para redes cabeadas, mas a sua principal funcionalidade está relacionada às redes sem fio. Então, ter uma ferramenta dessa te dá toda uma estatística de uso, né, e de simulação de ambientes muito interessante para o seu trabalho. Okay? Analisadores de Wi-Fi hoje têm um preço, entre aspas, né, que se paga muito rapidamente. Tá bom?
cada vez mais a gente tem, dentro das empresas e nas nossas casas, né, dispositivos que se conectam via Wi-Fi. Então, quando você encontra problemas de performance, de conexão, ter um analisador pode te ajudar a fazer um diagnóstico mais preciso, né? Quem faz suporte em redes Wi-Fi trabalha um pouco muito, né, um pouco muito é bom, né? Mas é esse o termo mesmo, com o chutômetro, né? Ah, coloca um equipamento X, coloca uma antena Y, coloca. Então, ter um analisador, né, de Wi-Fi te ajuda a entender um pouco desse cenário. Na escola a gente vai usar um, inclusive, no celular, é bem famoso, super gratuito, mas que é bem bacana para a sua visualização. Tá? E que tem recursos que podem te ajudar a fazer um diagnóstico mais preciso. Bom, então, ferramentas de diagnóstico, né, ferramentas externas, também são bem úteis. Esse analisador de espectro aqui, né, de Wi-Fi, ele pode ser instalado num servidor ou pode ser instalado em dispositivos, tá bom? Mas, geralmente, a gente vai fazer testes dos dois lados, tá? Vamos fazer teste no equipamento que vai distribuir o sinal e vamos fazer teste nos equipamentos que vão receber o sinal. Ok? Então, beleza. Uma outra ferramenta que a gente utiliza muito são as ferramentas de software, né? São ferramentas de máquina, efetivamente. A gente viu as ferramentas manuais, as ferramentas de limpeza, e agora a gente está vendo as ferramentas de máquina. Nós vamos focar bastante com a plataforma do Windows, né? Microsoft Windows. Então, todas essas ferramentas elas serão estudadas de forma isolada para que você possa entender a sua importância e a sua funcionalidade. Tá? A princípio, eu vou apontar aqui para vocês algumas, mas a gente tem outras aí que a gente pode usar. Aqui, pessoal, quando a gente chegar nesse momento do NetAcad para estudar essas ferramentas, a gente vai abrir um parênteses para falar um pouquinho de prompt de comando, né? Talvez vocês conheçam, ou talvez não conheçam, mas prompt de comando, né, é aquela tela onde você digita no teclado um comando, dá um Enter e a máquina executa. Tá? Não há interface gráfica. Você não enxerga, né, esta tela da forma como ela está aparecendo aqui. Você vai enxergar uma tela desse jeito aqui. Tá bom? É prompt de comando. Ok? Algumas ferramentas que a gente vai utilizar têm a sua utilização baseada em prompt de comando e outras ferramentas têm interfaces gráficas, como essa aqui do gerenciador de discos. Tá? Através do gerenciador de disco, a gente consegue fazer várias coisas diferentes, inclusive o diagnóstico do próprio HD, e conseguimos criar partições, que são espaços lógicos onde os dados serão gravados, e conseguimos fazer organização e formatação, se necessário. A gente tem algumas atividades práticas para fazer em laboratório, em relação principalmente ao gerenciamento de disco, mas isso tem que ser feito a nível presencial, tá bom? Então a gente vai retomar e vamos fazer o uso dessa ferramenta, não se preocupe. Talvez muitos de vocês já conheçam, o gerenciador de disco é uma ferramenta de uso corriqueiro, está lá dentro do seu painel de controle, independente da versão do Windows que você estiver utilizando. É uma ferramenta bem bacana para você estudar e explorar um pouquinho. Tá? Nós temos, então, ferramentas de gerenciamento de disco em linha de comando, em prompt de comando. Uma muito famosa é o CHKDSK, é o check disk. O check disk ele pode ser executado, inclusive, quando a máquina não inicializa. E é um procedimento de diagnóstico muito comum. O cliente liga a máquina, né? Os LEDs acendem, o disco se movimenta e aparece uma mensagem indicando que houve um erro na inicialização. Então, um dos caminhos que a gente vai ter para encontrar a solução é o CHKDSK, né, o check disk, para poder fazer o diagnóstico adequado. Também é possível, através destas telas, né, fazer a otimização
de unidades. Quando a gente fala de otimização de unidades, pessoal, a gente está falando do desfragmentador. Antigamente o desfragmentador tinha uma tela tão bonitinha, né? Você via lá os clusters, né? Os cubinhos mudando de cor. Hoje em dia não tem mais isso, né? Ficou muito pobre. A ferramenta do Windows, embora continue funcionando muito bem, visualmente ela ficou um pouco pobre. Mas era legal ver aquelas coisinhas se movimentando. Tá? E é uma ferramenta também muito útil na mão do técnico, principalmente quando a gente está falando de equipamentos com baixa performance a nível de sistema operacional. Tá? Outros sistemas de gerenciamento, né? A gente está falando de limpeza de disco. Tá? A limpeza de disco pode ser feita pela própria ferramenta do Windows ou por uma ferramenta externa. Um exemplo que a gente dá é o uso do CCleaner, que é uma ferramenta de limpeza de registro, né? De limpeza de disco bem completinho, mas nós não precisamos ter nada externo na nossa máquina, não. A gente pode pegar as próprias ferramentas da Microsoft, né? As próprias ferramentas que estão no Windows, para poder fazer o nosso trabalho. E aqui embaixo, né, a gente tem um prompt de comando para o comando SFC, que é o System File Checker. Pessoal, talvez esse seja um dos comandos mais pouco conhecidos, mas muito mais úteis do que qualquer outro que você possa imaginar. O SFC, a gente vai ver na prática como ele funciona, tá? A gente vai ver na prática, mas ele faz uma verificação dos arquivos de inicialização do Windows e faz as substituições desses arquivos por versões originais. O que acontece muito, né? Qual é o cenário para o uso dessa ferramenta? O usuário está lá jogando, está lá trabalhando, e de repente ocorre uma falha de energia elétrica. Seja um blackout total ou um blackout parcial, né? Lembra-se da aula passada, né? Aí a gente precisa ter um processo de correção. Ok, a máquina desligou, a energia voltou e a máquina ligou de novo. Quando ela liga, aparece aquela mensagenzinha de erro em texto, indicando que o Windows não foi capaz de iniciar, que ele vai fazer toda a tentativa por conta dele. Um dos procedimentos técnicos que o próprio Windows vai realizar para você é a utilização do comando SFC, o System File Checker. Ele mesmo vai usar. Pode ser que ele consiga, porque casos mais simples ele consegue resolver, mas pode ser que você precise manualmente entrar com esses comandos para fazer a correção. Tá? Isso a gente faz na prática, na máquina, para vocês poderem enxergar. Mas é um comando que a gente precisa saber que ele existe. Né? É um comando que a gente precisa ter sempre em mãos. Okay? Olha só, comandos em prompt. Né? Eu falei do scan disk ou chkdsk. Esses dois caras aqui é a mesma coisa que a gente está falando, mas eles podem ser rodados em linha de comando, com um resultado muito bom. E o SFC também, linha de comando, e pode ser executado com um retorno muito bom, muito positivo. Tá? Por fim, a gente vai falar aqui rapidamente para vocês dos softwares de proteção. Pessoal, tem uma infinidade de softwares de proteção, né? Uma infinidade de antivírus, anti-malware, etc, etc. E a gente vai ter aí o capítulo 10 ou o capítulo 11 para tratar especificamente de segurança, né? E aí a gente apresenta várias ferramentas diferentes para vocês. Mas vamos lá com muita calma. Olha. Mesmo que você não compre nenhuma ferramenta, mesmo que você não instale nenhum software, nenhum programa, tudo aquilo que você tem no Windows já é capaz de te manter seguro. Ok? As próprias ferramentas do Windows são capazes de manter você trabalhando de forma segura. Tem muita gente que não gosta, né, que prefere soluções externas. Mas eu acho que é um bom caminho. Tá? Trabalhar com as ferramentas do Windows, da Microsoft, associadas ao processo de atualização automática dos sistemas operacionais, é uma excelente solução. Tá?
Nada contra, uma excelente solução. Então eu mostro aqui para vocês 3 dessas ferramentas, tá? A primeira é a central de ações do Windows, que a gente vai trabalhar bastante com ela. Ela está aí desde o Windows Vista, né? E, aliás, era uma das coisas que as pessoas mais reclamavam no Windows Vista, porque, na verdade, não tinha no XP, né? Passou a ser novidade no Vista. Mas é uma ferramenta onde você controla como o sistema operacional vai reagir em relação a algumas coisas que vão acontecer, tá? Você vai configurar de forma adequada para que o usuário se sinta seguro e sem que essa ferramenta perturbe o funcionamento natural do equipamento. Legal? Central de ações é um recurso. O segundo recurso é o Windows Defender, que é um antivírus, tá bom? É um antivírus honesto, simples, mas honesto, e que vai manter sua máquina monitorada em tempo real. Tá? O Windows 10 tem um Defender bem bacana, bem interessante, né? Uma plataforma bem interessante, e vale a pena até você conhecer um pouquinho antes, né, de fazer essa careta de não usar o próprio material da Microsoft. Tá? O Windows Defender ele pode trabalhar na máquina, ou assim que você instala um outro antivírus, ele automaticamente se desliga. Aliás, já é bom a gente fazer um parênteses aqui, né? Antivírus, você deve ter apenas um na sua máquina. Tá? Embora vírus hoje em dia seja o menos ruim, né? Que menos pode te prejudicar. A gente tem muitas outras coisas, né? Anti-malware, outras coisas que a gente vai aprender a usar. Mas o antivírus, ele geralmente está associado a consumo de memória RAM. Tá? Então você precisa ter um só, visando a otimização do uso da memória RAM, mas também porque se você tiver 2, pode ser que um antivírus enxergue o outro antivírus como um invasor. E aí um desligue o outro. Tá? Então, ao invés de você imaginar que você está duplamente seguro, você pode estar seguro coisa nenhuma. Tá? Então, um antivírus é apenas um que você deve ter na sua máquina. A terceira ferramenta da própria Microsoft, e essa sim não traz muitos questionamentos, tá? É o Firewall, tá bom? O Windows Firewall, que é uma ferramenta muito bacana, né? Corta-fogo, que vai controlar tudo aquilo que entra na sua máquina e tudo aquilo que sai da sua máquina. Muitas vezes você recebeu uma contaminação, né? Ela ficou inerte no seu sistema, e por uma combinação de fatores, ela vai ser disparada. Esse disparo pode ocasionar problemas internos ao sistema operacional da sua máquina, ou você, de forma zumbi, entre aspas, né, vai disseminar esse tipo de problema para a internet e para os seus contatos. Então, ter um firewall ativo, ter um firewall configurado de forma correta, é super interessante. Tá? A combinação desses 3 recursos te dão uma segurança muito boa. Tá? Eu colocaria aqui um quarto elemento, né, que, como eu falei para vocês, é a atualização do sistema operacional, mas esse conjunto dá um bom resultado. Okay? Vale a pena você investir e estudar um pouquinho essas soluções. Tá? São soluções que já estão incluídas no seu pacote quando você adquire o sistema operacional e vale muito a pena. O pessoal às vezes prefere partir para um antivírus gratuito, né? Pessoal gratuito, né? A gente sabe como é que funciona, né? Qual é que é a sua percepção quando a gente tem uma mesma empresa que lança um gratuito e lança um pago? São ferramentas distintas, tá? Distintas. Óbvio que a gratuita é uma amostra de poder da ferramenta completa. Então é óbvio que se você encontre falhas, né, e vulnerabilidades quando você está trabalhando com um sistema antivírus ou um anti-malware gratuito. Tá? Então, nesse sentido, se você vai usar uma ferramenta gratuita, por que não fazer um teste com o próprio Windows Defender da Microsoft? Né? Olha, talvez você se surpreenda assim como nós. Né?
Por muitos anos na escola, a gente tinha um contrato com a Vira. A Vira é aquele sistema operacional com um guarda-chuvinha vermelho, né? A Carpens que agora comprou, né? Então você tem uma associação de empresas aí. Mas aí, por uma questão financeira, a gente resolveu abortar o uso do Avira e passamos a usar o Windows Defender, porque a gente tem licenças originais, né? Olha, nada a dever, viu? Muito pelo contrário, tá? Nada a dever. Quando você tem sistemas operacionais que se atualizam automaticamente, quando você tem esses sistemas de proteção da própria Microsoft, e quando você toma muito cuidado com seus navegadores na internet, né, bloqueando tudo aquilo que for possível de instalação em relação a eles, é uma surpresa muito boa. Vale bem a pena você deixar esses materiais instalados na sua máquina. Ok?